Um componente mais complicado do gasto de atividade, o gasto total, é o gasto de atividade física, que envolve o gasto de exercício e o NIT. Muitas pessoas não têm gasto de exercício, mas nem por isso elas são pouco ativas, porque às vezes, dependendo da ocupação profissional, ela pode ser bastante ativa. E às vezes uma pessoa que faz exercício, o gasto de atividade dela é baixo, porque às vezes faz exercício 2, 3 vezes a semana, ou às vezes faz 5 vezes na semana, mas trabalha sentado o dia todo. Então, por isso que o gasto de atividade física tem que ser olhado num conjunto. O quão ativa a pessoa é no sentido de se ela se movimenta bastante durante o dia, tá? Então, esse é um componente um pouco mais difícil, né, de estimar, mas tem macetes, tá? Essa forma de calcular o gasto é uma forma que, se você fizer desse jeito, mais trabalhosa. Em algum momento, alguém teve a ideia de simplificar a forma que estima o gasto. Em vez de fazer a equação desse jeito, isso aqui a gente consegue estimar ou medir, ou estima com uma equação, tipo Hertz-Benedict, a equação do MS, que eu vou mostrar, ou mede com a calorimetria. Tá? Não confie no resultado da bioimpedância. Bioimpedância é um aparelho que serve para avaliar a composição corporal, que dependendo sai uma porcaria de resultado, mas ela também dá o resultado do gasto de repouso. Só que nisso aqui ela é menos confiável ainda. Tá? Isso daqui, como é um valor que normalmente não muda muito de 10%, não seria muito difícil de estimar. O problema maior é estimar isso aqui. Tá? Bom, um jeito mais fácil, não sei se foi um matemático, alguém teve a ideia de fazer assim, ó. O gasto de repouso, que é uma variável que você consegue conhecer com mais facilidade, multiplica por um número chamado de fator atividade. Esse fator atividade é um número que, pelo que o nome diz, ele está relacionado ao quão ativa a pessoa é. Se eu sou muito ativo, ele é alto. Se eu sou pouco ativo, ele é baixo. O menor valor possível do fator atividade é 1, que seria, se isso aqui for 1, o meu gasto total é igual ao meu gasto de repouso, ou seja, mas a única forma de ser 1 é o cara que fica deitado o dia inteiro, nesse movimento. Então, um fator atividade de uma pessoa bem sedentária, que a gente sabe, é 1.2, 1.3, mas bem sedentário mesmo, né? Tá? Então, o fator atividade é um número que, multiplicado pelo gasto de repouso, dá o gasto total. Então, em teoria, essa equação deveria dar o mesmo resultado do que se você somasse isso aqui. Matematicamente, elas são equivalentes, embora tenham formas diferentes, tá? E qual que é a ideia? A ideia é que, se você tiver uma certa assertividade em escolher esse número, o resultado daria igual a isso daqui. Deveria dar igual, né? Então, esse número fator atividade, ele está relacionado... Veja bem, isso aqui não é a mesma coisa que isso, tá? Eles têm relação. Isso quer dizer que quanto maior o gasto de atividade de uma pessoa, maior seria esse número aqui. Tá? Por exemplo, o que é um fator de atividade bem alto? 2, por exemplo. Por quê? Se isso aqui for 2, isso significa que o gasto de atividade da pessoa... o gasto total dessa pessoa é o dobro do gasto de repouso dela. Então, se o gasto de repouso dela, taxa metabólica de repouso, for 1.500, se isso aqui for 2, o gasto total é 3.000, ou seja, né, ela tem um gasto de atividade bem alto, tá? Beleza? Mas, como eu falei para vocês, para a maioria da população, o gasto de atividade é 20 a 30% do total, tá? Vamos pegar uns exemplos aqui. Ó, essas são algumas equações bem conhecidas na OMS. Essa equação é para indivíduos eutróficos, tá, pessoal? Se você usar para obeso, ela provavelmente vai superestimar o valor do que seria realmente, tá? Então, para homem e para mulher é diferente. Não tem altura na fórmula, ela depende da idade e do peso, basicamente, tá? Uma equação bem simples de fazer, né? Tá certo? Para fisiculturista, não é apropriada, porque quando eles desenvolveram essa equação, não tinha fisiculturista participando do estudo.
Então, se você fizer para fisiculturista, ela provavelmente vai subestimar. O que isso significa? Ela vai dar um valor menor do que seria realmente. Entende por quê? Porque um fisiculturista, ele tem mais massa magra por ter mais massa muscular do que uma pessoa eutrófica. Né? Então, por isso que, enfim... Claro, o valor não quer dizer que dá tão discrepante, mas dá diferente, né? E fisiculturista entenda o seguinte, não quer dizer que o cara que compete. É a pessoa que tem um físico musculoso. Não precisa ser do Ronnie Coleman, tá? Ou da Franciele Matos. Certo? É a pessoa que tem um físico, que se você vê, eu falo assim, parece que essa pessoa, sei lá, se não compete, né? Quando a pessoa parece que treina, quando a pessoa parece que não treina, é porque é eutrófico. Então essa equação de Tingley seria uma equação para quem tem um físico mais musculoso, mais comparado a uma pessoa eutrófica, tá? Serviria para ginastas também, powerlifters, não necessariamente para fisiculturistas. Rs Benedite é o público que você usa para eutrófico também. Então você pode usar essas ou pode usar Rs Benedite. Na Rs Benedite tem altura aqui, né? A altura é em centímetros na fórmula, tá? Então se a pessoa tem 1,70, é 170 que você tem que pôr aqui. Idade e peso. Equação de Mifflin. É uma equação que você usa... Você pode usar em eutrófico também, mas é uma equação que eu costumo usar para quem tem sobrepeso, obesidade e idoso também. Melhor que a Rs Benedite, nesses públicos, tá? E Mifflin, então. E ver que para mulher é diferente que para homem, só é diferente por esse fator aqui, né? Tá? A mesma coisa. Peso, altura em centímetros e idade em anos. Tá? Então a equação ela serve para você estimar isso aqui, ó. Certo? O gasto de repouso. O gasto total, você poderia estimar isso aqui, mas isso aqui é mais complicadinho. Então é mais fácil você escolher um número que a gente chama de fator de atividade. Existem formas de estimar esse fator de atividade com mais facilidade, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou pegar. Ó, aqui tem uma tabela do fator de atividade. Tá? Qual que é o macete aqui? Claro, na população a gente tem pessoas que são muito ativas, pessoas que são pouco ativas, enfim. Mas quando a gente analisa uma população de tipo lá, 500 pessoas, vamos pegar ali, galera que está passeando aqui na Avenida Paulista. Se a gente pegar 500 pessoas ali, o que a gente vai observar? Que boa parte da população vai estar entre 1,5 e 7. Claro que tem os caras que estão lá com 2, que são muito ativos, tem gente que tem um fator de atividade 1,3 mais baixo. Mas tem uma concentração de pessoas que está em torno ali de 1,5, 1,6, certo? Isso foi visto em alguns estudos que eles conseguiam monitorar indivíduos que estavam vivendo livremente. Então eles observavam, isso aqui foi numa população europeia, tá? Que você tinha uma concentração maior de pessoas aqui por volta de... Aqui é 1,55. Aqui ele pulou de... Começou em 1,15, 1,25, mas entenda que se fosse 1,1, 1,2 daria parecido, tá? Então você vê aqui, ó, 5%, 10%, 15%, 20%. Então você vê que tem pessoas com fator de atividade muito baixo, muito sedentárias, mas é menos de 5% da população. É o cara, né? Agora, a partir ali de 1,25, 1,35, 1,45, você já começa ali a ter cerca de 10%. A barra preta é homem e a barra branca é mulher. Então, onde você encontra mais pessoas é aqui entre 1,55 e 1,75. 1,65, 1,75 e 85. Então, aqui são as pessoas muito ativas. Quanto mais para cá, mais ativo é. E para cá, mais sedentário é. Então, se você atende um paciente que está com sobrepeso e obesidade, é mais difícil que ele esteja para cá, é mais provável que ele esteja para cá. Então, por isso que quando eu atendo... Claro que você vai fazer a anamnese, você vai perguntar para a pessoa, né? Sem ser muito invasivo, né? Claro. Certo? Tentar entender ali o quantitativo. Você faz exercício? Como é que é o teu trabalho?
né? Para você entender se ela anda bastante e tal. Mas é aquilo, a maioria das pessoas vai estar por volta de 1,6. Então você tem um norte para seguir, tá, pessoal? Tá? Por isso que um fator de atividade ali de 1,5 a 1,7 é um bom parâmetro. Aquelas pessoas que às vezes são mais resistentes para ganhar peso, às vezes pode ser porque elas são muito ativas e às vezes, se você olhar só pelo aspecto do exercício, você não vai ter essa noção. Tem indivíduos que às vezes eles não têm um fator de atividade porque eles fazem muito exercício, mas porque eles se movimentam muito, né?